E você deu algum plantão? Lembra de uma Sim. situação mais complicada? Na verdade, assim, a residência de oftalmo são 3 anos, né. Eu passei direto da faculdade em oftalmo, então me formei no final do ano e já em fevereiro, né, passei na oftalmo. Só que na oftalmologia, para você começar a trabalhar com oftalmologia, demora, porque a gente tem que se formar, Sim. né, então são 3 anos que ou eu não trabalharia com nada, ou ia ter que dar plantão. Então eu dava plantão de clínica mesmo no hospital da faculdade onde eu me formei, que era em Mogi. Ah, legal. Então para mim foi muito bom, porque como oftalmologia é um mundo à parte, Totalmente. foi muito bom eu ter feito o plantão de clínica, porque eu acho que como médica foi muito importante para minha carreira, para o meu conhecimento, para eu não deixar de lado uma coisa que eu tinha acabado de aprender, pegar manejo, né, do dia a dia de todo mundo, até para a gente conseguir discutir depois um caso, eu entender melhor as condutas, ficar a par ainda. Claro Sim. que depois, à medida que a gente vai se especializando mais e começando a trabalhar só com a oftalmologia, o resto a gente vai ficando mais Sim. desatualizado em outras áreas que não são mais o nosso foco, A né? prioridade, Não é a minha lógico. prioridade. Mas por 3 anos eu dei plantão de clínica, então para mim foi muito bom, para minha formação como médica como um todo, E até para e saber. tinha alguma coisa que te dava mais medo ali? Ah, emergência, eu nunca fui fã de Emergência, né? emergência, é. Mas assim, o básico a gente sabe fazer, com certeza, né, acho que todo mundo que forma tem que estar apto para Sim, poder dar um plantão, mas eu não pegava plantão de emergência. sim. Eu pegava plantão amarelo, mas sempre que teria uma sala de emergência com emergencista, porque eu tinha consciência que eu não estava me especializando Nisso, lógico. nisso, né, então eu queria poder oferecer também o que eu tinha estava pronta para conseguir ajudar. Então, para mim, para minha formação foi muito bom. Eu acho que complementou e depois, à medida que eu fui entrando mais na oftalmologia, parou de fazer sentido eu Lógico. estar nessa outra área, né. E por que oftalmo? Então, Igor, para mim não foi uma escolha óbvia. Oftalmo, tem gente que fala assim: "Nossa, meu pai é oftalmo, meu tio, então vivi nesse mundo". Não, para mim foi até por exclusão. Eu sempre gostei muito de cirurgias como um Aham. todo, de procedimentos de forma geral, mas eu sabia que eu não queria ter uma carreira de cirurgia geral, por exemplo, não me Sim. via nessa área. Gostava de ginecologia, mas também não achava que era ainda aquilo. Então ainda estava sem. E normalmente, né, na maioria das faculdades de medicina, a oftalmologia não é uma grade em que a gente tenha muito aprofundamento, assim, que a gente entre muito, né, que a gente conheça muito. Então eu falei, bom, dentro das áreas que existem a possibilidade de ter procedimento, qual será que eu poderia seguir ou conhecer um pouquinho mais, né? E aí eu fui procurar entender um pouco mais de otorrino, um pouquinho de dermato e de oftalmo. E dessas, a que eu mais me interessei realmente foi oftalmo. E aí eu fui fazer um estágio. Quando eu vi que eu estava, assim, me aprofundei um pouquinho mais, Mas comecei a isso já perto estudar do internato ou não? no quinto ano Ah, da faculdade. No quinto ano da faculdade. E aí eu falei, bom, acho que vale a pena fazer um estágio para ver o dia a dia do oftalmologista, o que que tem nesse universo, porque é muito rasa sim. a nossa abordagem, pelo menos na maioria das faculdades, né? Então, eu fiz um estágio de 3 semanas no Hospital de Olhos de Brasília, com o Dr. Takashi, que é um oftalmologista muito renomado, dentro do nosso meio. E eu adorei o estágio, assim, eu me vi eu achei o leque de opções muito grandes dentro da oftalmologia. Então, acaba que é um outro mundo, com outras áreas, outras vertentes, e eu achei muito completo. E tinha a questão dos procedimentos de forma muito delicada ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu também gosto, E e precisa, né? é uma forma muito diferente do que eu estava habituada, mas muito tecnológica. Então, eu me interessei muito por esse mundo e foi quando eu bati o martelo. Aí no quinto ano eu defini então que seria isso e a partir de então dei enfoque total para isso e foi a melhor escolha que eu fiz. Assim, eu gosto muito de oftalmologia, eu acho que é uma área muito completa e eu acho que se todo mundo conhecesse um pouco mais, acho que teria ainda mais gente Porque interessada. na faculdade a gente tem muito pouco, né? A É gente uma tem pincelada. pincelada de oftalmologia, é um É, mundo à parte, mas é, é muito legal isso que você falou para os alunos que estão assistindo a gente, é até legal para você ver, Sim. Isa, porque a gente tem que se imaginar, não é como que eu tô agora, o que que é legal. Operar é muito legal, né? Mas o pessoal acha que é muito glamour a cirurgia geral. E são horas exaustivas em pé, sim. você operando, pós-operatório que complica, você não dorme. Então, assim, você É. tem que ver isso e fazer os estágios, né? Isso é muito importante conhecer mais sobre uma especialidade que você tem interesse. Que bom que. Viver o dia a dia, né? Eu acho E, que faz toda a diferença. e É, às vezes, Igor, o indivíduo ele escolhe uma especialidade médica por uma cirurgia mais complexa. Só que às vezes dentro da sua especialidade tem um arroz com feijão, é o exato. dia a dia. E você tem que olhar Isso, para sua especialidade e falando, nossa, será que é isso que eu quero mesmo? com certeza. Então tem que pensar a longo É. prazo. E a gente falou inicialmente que é muito pouco falado sobre a oftalmologia dentro do curso de medicina. Às vezes passa muito rápido e Sim. tal. E
gostaríamos de saber quais vantagens de ser oftalmo, desvantagem, até para os nossos telespectadores que são estudantes. Será qual a vantagem da oftalmo, a desvantagem, qual o caminho a ser seguido? Será que é acesso direto ou não é acesso direto? Bom, a residência de oftalmologia ela é acesso direto, então você não tem que fazer uma subespecialidade antes, você presta diretamente oftalmologia, são 3 anos de residência. É uma residência que tem parte clínica e parte cirúrgica na grade. Claro que depende do lugar onde você vai fazer a sua residência, você vai ter maior tempo cirúrgico, menor, né? Maior volume ou não. As vantagens que eu vejo na oftalmo, eu gosto muito de oftalmologia. Eu acho que é um mundo novo, né? Um universo novo dentro de um órgão que parece pequeno, mas que tem infinitas opções. Eu acho que dentro da oftalmologia existe muita opção de procedimento para quem gosta. Então, desde parte de laser, parte de cirurgia em si, injeção. Então, tem muito procedimento que você consegue fazer, mesmo se você opta por uma área clínica. E para quem gosta de área cirúrgica, é uma cirurgia que você consegue fazer sentado, de forma programada, né? Que você consegue fazer em um ambiente limpo, calmo. Então, esse ambiente controlado transmite muita paz. Por mais que você esteja fazendo, às vezes, um procedimento de alto risco, um procedimento que seja complexo, né, tecnicamente falando, mas existe toda essa tecnologia associada ao procedimento que eu acho muito atrativo. Eu acho que a oftalmologia, ela abre muitas portas nesse sentido de você poder trabalhar com mundos completamente diferentes a partir do seu gosto, né? A partir do que você vai sentindo que é mais a sua área. Então, tem um mundo infinito de opções dentro da oftalmologia. Eu acho isso muito bom. E você pode, ao mesmo tempo que você faz um ambulatório, você tem um período cirúrgico, você tem um período de pós-operatório. Essa dinâmica de poder ter uma certa variação na sua semana, eu acho muito interessante. E eu gosto muito, sempre gostei muito de cirurgia, então ter isso na minha carga horária, para mim, é muito importante. Faço muita questão disso. É um novo curso de medicina. É um novo curso. É um novo curso É de um novo medicina. curso. Gente, acho que se depender de mim, todo mundo vai querer fazer oftalmo. Qual a As dica que pessoas- você daria para um R1? Dica? A dica. Eu acho que além do que o Cris falou, que realmente a proatividade muda tudo, né? Mas eu acho que além disso, eu daria 2 conselhos. De focar no currículo. Eu acho que para oftalmologia isso faz muita diferença, porque te abre os olhos. Às vezes você entra achando que vai querer uma coisa, quando você foca no seu currículo, no sentido de fazer um curso ali, estão anunciando uma oportunidade de fazer um curso, às vezes é uma coisa que você não tem a mínima noção, o mínimo interesse. Vai fazer. No fim, isso vai te ajudar, porque o olho é um órgão só. Então, por mais que não seja a sua área especificamente, tem alguma interligação, né? Então, acho que isso é válido de focar no currículo também, até em questão de trabalho, de estar a par das novidades. Isso te eleva como profissional. E presença em congresso. Eu acho que a questão do social, de você conhecer pessoas, eu acho que o mundo hoje, ele é interligado. Sim. Então, você poder fazer vínculo, alianças com pessoas, às vezes, de outras cidades, muitas vezes é no congresso. Você vai ouviu falar de um médico que você admira hoje com a tecnologia do Instagram, você às vezes acompanha a rotina de um médico que é de outra cidade, mas que você gosta da técnica, você vai lá conversar, você vai perguntar, e isso o congresso possibilita. Então, eu daria essa dica de focar em currículo e participar de congressos. Doutora Fernanda, você fez uma subespecialização lá na USP, né? Qual Isso. foi a sua experiência? Lá fazia transplante de córnea, né? Isso, exatamente. O Hospital das Clínicas é um mundo à parte, né? Com certeza. Foi um lugar que eu aprendi muito, foram 2 anos intensos, o meu fellow era diário. Então, por 2 anos eu fiquei nessa instituição que recebe pessoas do Brasil inteiro. Meus chefes excelentes. Lá a gente tem uma porta muito aberta com todas as especialidades, então isso é muito enriquecedor. Nossa, eu amei ter feito meu fellow lá, foi muito bom mesmo. E sim, a gente faz transplante de córnea lá. Lá é um centro de referência, inclusive, né, no Brasil. Sobre aviso de transplante. Fiz muito sobre aviso de transplante, madrugadas indo para o Hospital das Clínicas para fazer o O transplante. oftalmo raiz. Exato. É que depois a gente vai vendo o que a gente mais Sim, gosta, o que a gente lógico. menos gosta. E também a cidade onde a gente tá, né? O que comporta, Com certeza. né? Enfim, mas A fiz muitos. experiência é rica, né? Fiz muitos e o fellow como um todo foi uma experiência muito enriquecedora, que me agregou muito. Tenho chefes que sou muito grata. Fiz grandes amigos. E profissionalmente falando, principalmente para manejo de consultório, não só falando de parte de transplante, mas Doença dia clínica, a né? dia. Córnea é
o 90%, não vou falar isso porque as outras especialidades vão ficar bravas comigo, mas dentro da oftalmologia, superfície ocular é uma coisa que leva muito o paciente para o consultório. Então, você ter um real conhecimento do manejo clínico faz toda a diferença. Você não está enrolando o paciente sem saber direito o que ele tem. Putz, mas como que eu vou tratar? Vou colocar um corticoide ali? Às vezes você vai piorar totalmente o quadro. Então, para manejo, dia a dia de consultório, nossa, foi excelente. Realmente me deu muita segurança. Você falou de colocar um corticoide aqui, lembrei dos meus plantões aí de clínica, brincadeira. Mas tem alguma dica pro plantonista ali? Chegou trauma ocular, o que eu posso fazer? Não tenho oftalmo à disposição, não consigo ligar pro oftalmo. Trauma ocular é um pouco mais complexo, porque envolve muita coisa que a gente não consegue avaliar a olho nu, vamos falar assim, né? Sem estar examinando numa lâmpada de fenda. Então, assim, trauma ocular, realmente eu passaria um lubrificante, um copinho no olho e teria que passar numa avaliação. Mas, assim, uma coisa que dá pra gente já orientar em relação até aos clínicos que chega muito um olho vermelho, às vezes os pacientes, direto, na verdade, os pacientes passam em avaliação, porque foram no pronto-socorro, o clínico passou um colírio de corticoide. Uma conjuntivite, por exemplo, que é muito comum, né? Muitas vezes ela vai piorar muito com o corticoide, porque você permitiu que esse vírus se multiplicasse infinitamente. Então, uma conjuntivite que às vezes ela ia ser mais branda, com vírus ali com menor virulência, menor quantidade viral mesmo, de carga viral, nesse quadro que duraria ali 7 dias, muitas vezes, pelo uso do corticoide, esse quadro se proliferou tanto a ponto de ser um quadro que forma uma pseudomembrana, que é como se fosse uma película que se forma, que a gente tem que raspar com cotonete, que prolonga um quadro uns 20 dias, uns 30 dias. Então, olho vermelho é vago. Tem muitas causas de olho vermelho. Então, no pronto-socorro, gente, é lubrificante e fazer a orientação adequada de procurar um oftalmologista, porque tem muita causa de olho vermelho. E o corticoide, que muitas vezes é o que é prescrito, atrapalha Nem totalmente. Todo olho vermelho é conjuntivite, não, né? Com certeza não. Tem muito mais. Então, às vezes, na tentativa de ajudar, a gente acaba piorando, né? Legal. Então, acho que é válido a avaliação específica mesmo. É isso mesmo. Mas é bem isso mesmo, né? É importante a gente confiar no médico. E sobre confiar no médico, acho que isso é legal. A gente ter um oftalmo nosso ali, né? De, vou passar pra chamar de seu. Pra chamar de seu. E tem uma necessidade, assim, olha, todo ano eu preciso ir no oftalmo, como que é? Isso, a recomendação é de que seja uma vez ao ano, porque o paciente às vezes vai falar, eu vou marcar um oftalmo porque eu tô precisando rever meu grau. Né? Alguns pensam assim, outros falam assim, eu não uso óculos, eu não preciso ir. Na verdade, a consulta ela vai muito além da questão do grau, né? Da visão em si. A gente, claro, vai ver se esse paciente tem algum defeito refracional, que seria a questão do óculos, mas a gente vê tudo. A gente vê como que tá a pálpebra, a gente vê como é que tá a conjuntiva, a córnea, o cristalino, se já tem um começo de catarata, se não tem, como é que tá o aspecto dessa retina, se ele tem uma doença sistêmica ou não. Então, se é um paciente diabético, se é um paciente hipertenso, como é que tá esse controle. Muitas vezes o oftalmo faz o diagnóstico, né? De diabetes. Muitas vezes ou em consultas de rotina. Né? Consulta de rotina. Eu chego pro paciente e falo, olha, tem alguma comorbidade? Não tenho nada, não tomo remédio pra nada. Tá tudo bem. Aí na avaliação, vou ver o fundo de olho desse paciente. Eu vejo ali que é um clássico fundo de olho de paciente hipertenso. Falo, olha, aí a gente já faz aquela cartinha, já encaminha pro cardiologista, já pede uma avaliação. Então, a gente pensa na saúde ocular como um todo, não necessariamente óculos. Que às vezes a gente liga muito diretamente. Tem a questão do glaucoma, que é uma doença silenciosa que leva à cegueira. Então, isso tudo, a gente fala que é um check-up. Assim, a gente vai na avaliação, ver todos esses pontos, estando tudo certo, maravilha, volta em um ano, só acompanhar. Agora, tem alguns casos que a gente precisa pedir que esse intervalo seja mais curto. Por exemplo, pacientes com retinopatia diabética, com glaucoma, a gente tem que encurtar esse intervalo pela saúde ocular desse paciente. Então, uma vez ao ano, no mínimo. Na minha opinião. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela dá uma informação que não, abaixo de 2 anos, não é indicado tela para criança. E as mães acabam tendo um filho muito hiperativo e vê que a televisão, o telefone, tablet, acaba acalmando muito. Sim. Mas para você, tem algum prejuízo muito grande para essa criança em relação ao adulto, com esse uso de tela antes dos 2 anos? Não, excelente essa pergunta. Ainda mais falando hoje, né, que a gente tem uma geração completamente tecnológica. Na verdade, assim, gente, antes dos 2 anos, muitos estudos já comprovam que não tem nenhum benefício efetivo para essa criança estar conectada a uma tela, seja ela um celular, uma televisão, um computador. Não, né, nessa idade é mais difícil computador, mas não tem um benefício de fato. E por que principalmente os oftalmologistas, né, a gente procura falar, olha, evita.
A gente sabe que não tem aquela coisa do nunca. Eu entendo, né, que existem circunstâncias que devem ser levadas em consideração. Mas falando de forma geral, por quê? As telas, elas têm uma tendência a induzir miopia e uma tendência a criar uma progressão em pacientes que já têm miopia. Então, assim, só para vocês terem uma noção, nas crianças não é normal ser uma criança míope. O normal é ser hipermétrope, que é o grau oposto do míope. Então, o normal é uma criança que seja um pouquinho hipermétrope. Agora, uma criança que já é míope, já não é o padrão. E essas telas tendem Míope, só para quem não sabe, não enxerga de longe. Exatamente, isso, desculpa. E o paciente míope, uma criança míope que usa telas, tem uma tendência ainda maior de ter uma progressão desse grau. Então, isso nos preocupa, porque se é uma criança, vai ter uma vida inteira pela frente, qual vai ser esse grau? Né? E, além disso, tem até um estudo que é interessante também de compartilhar, talvez, aqui com vocês, em relação a isso. Eles fizeram estudos de crianças e jovens da Ásia em relação a jovens e crianças na Austrália. Quais eram os pontos que levavam em consideração? Questão de tempo de tela e questão de exposição solar ao ambiente ao ar livre. E aí, o que foi visto? As crianças na Ásia ficam muito em tela, e muitas vezes dentro de casa, dentro do apartamento, não tem muito contato com o ambiente externo. Essas crianças têm muito mais miopia do que as crianças, por exemplo, na Austrália, que não ficam tanto em tela, porque praticam muito esporte, fazem outras atividades, e além disso tem muita questão solar. Então, com base nesse estudo, que é um estudo bem importante que a gente tem na oftalmologia, a gente orienta os nossos pacientes, principalmente os pais, a considerarem que os filhos deveriam ter um tempo de exposição solar ao dia de em torno de 2 horas. Nossa. Isso ajuda a evitar a miopização. As crianças míopes têm menor progressão desse grau. E, além disso, tem até a questão social que a questão das telas envolve, né? Uma criança que fica só numa tela, ela tem um problema de socialização, ela não sabe olhar no olho, ela não sabe interagir com outros adultos, com outras crianças, não sabe brincar, não exerce a questão da criatividade, sem contar a questão dos conteúdos, que acho que não é nem a nossa parte de falar sobre isso, mas assim, tem além de tudo essa questão de ter muito conteúdo impróprio que surge nas telas para as crianças. Então, na parte oftalmológica tem muito essa questão do grau em si, mas além disso, eu acho que a gente tem que pensar todo o componente lógico. social dessa criança. Então, por esse motivo, a orientação é essa e a gente sempre tenta limitar ao máximo possível o uso das telas e, principalmente, não permitir que seja um tempo contínuo. Deu meia hora, tira. Por quê? Nesse tempo, a criança vai se distrair com outra atividade. O que era que ele ia voltar daqui 10 minutos, ele acaba, às vezes, passando horas e não lembra de usar de novo o eletrônico. Então, essa é uma orientação que eu dou sempre em consultório para os pais. Sempre explico sobre o estudo. Porque eu acho que quando a gente trabalha com dados, né? Fica mais fácil, mais a pessoa palpável, entende que existe ciência Com por trás, certeza. né? Não é só é porque todo mundo fala. Não é Não, tem um achismo, né? porquê, É. exatamente. Tem uma parte científica, né? Então, acho que isso resume bem a orientação médica. Uma coisa, Vitor, quando a criança, ela até aceita a utilização do óculos, sofre um pouquinho de bullying ali, mas ela vai levando. Só que quando chega na adolescência, começa a deixar o óculos de lado e dizer, vou começar a utilizar lente de contato. E você, como oftalmologista, você pode identificar quais os principais erros das pessoas que utilizam lente de contato? Eu costumo falar, é até engraçado isso, porque outra questão, já puxando pela sua pergunta, meu filho pode usar lente? Não tem uma idade mínima para indicação de uso de lente de contato. Eu costumo falar assim, o senhor que me diz, ele pode usar lente? O senhor conhece seu filho. Ele é um paciente disciplinado? Ele é uma criança que vai entender que ele vai precisar ter uma rotina com essa lente de contato, respeitar as regras, não vai cochilar com essa lente, não vai dormir com essa lente, ele vai fazer a higienização, vai fazer o descarte adequado? Porque às vezes o paciente fala assim, eu comprei uma lente, ela é mensal. Mas eu só usei 2 vezes. Já passaram-se 3 meses. Mas eu usei só 2 vezes. Vou poder usar ela de novo, porque não usei 1 mês ainda. E, na verdade, é o tempo que a gente tem ali os conservantes agindo, protegendo essa lente de um processo infeccioso. Então, tem que ter esse perfil para poder usar lente. Então, não é uma idade mínima. Tem pacientes jovens que usam lente super bem adaptados. E eu falo isso. Eu falo, olha, uma criança, principalmente, a responsabilidade é do pai. Lógico. Você vai estar fazendo esse controle, você vai estar fazendo a higienização dos estojos, a troca no período adequado, independente de ter usado ou não essa lente. Mas eu só vou cochilar ali no sofá. Gente, não pode. Porque o cochilo vira um sono ali de 6 horas. E quando você viu, você dormiu com a lente. E aí você tem úlcera bacteriana, podendo levar a risco de cegueira mesmo, dependendo do grau de consequência que pode ser relacionado a isso. Então, a lente de contato, ela é excelente, uma excelente forma de ajudar na recuperação, na reabilitação visual dos pacientes. Porém,
tem alguns cuidados que são necessários para que seja uma forma segura de reabilitação. Eu preciso fazer um desabafo, pessoal. Eu jamais colocaria uma lente no meu olho O Cris só também de não, né? imaginar. Não consigo, assim. Consigo também. Aflição. Dá aflição colocar um negócio assim no olho, aí o pessoal fica piscando. Dá uma agonia. Mas Eu é não sei, hábito, mas é eu hábito. gosto muito de utilizar óculos. Quando era criança, eu tinha um desejo. Era usar terno e utilizar óculos. Olha. Eu gosto de usar óculos. Ó, Olha só, que bom. Lente O passa óculos é mais distante. prático, né? De forma Isso. geral, atende mais. Mas depende muito também da profissão. Isso é muito relativo, né? Acho ó, que o varia o bastante. pessoal tá falando. O componente genético é muito importante no caso da miopia ou hipermetropia? Na verdade, assim, grau como um todo tem um histórico familiar importante. A gente presta mais atenção em relação à miopia exatamente por essa tendência a ter uma progressão ao longo da vida. Então, porque à medida, só para vocês entenderem, o paciente míope, à medida que o nosso olho cresce, a tendência é essa miopia aumentar. Inclusive, por isso, um paciente jovem hipermétrope, que é o grau oposto, à medida que ele cresce, a tendência desse grau é reduzir. Então, a nossa preocupação fica um pouco maior em relação ao míope por conta da progressão natural que tem já uma tendência a acontecer. Mas pode estar relacionado, os 2 graus têm relação genética sim, associada, mas tem também a questão de fator comportamental, como esse exemplo que a gente estava falando das telas, entendeu? Então, para ambos os casos, a gente leva em consideração, mas nos preocupa um pouquinho mais em relação à miopia por conta disso. Então, junta um fator genético, o caso da miopia, Sim. e quando utiliza a tela antes dos 2 anos e contínuo, acaba Não só aumentando antes dos ainda 2 mais. anos, depois também. Depois Então, dos na 2 anos. infância, assim, a gente tende a sempre pedir o mínimo possível para tentar evitar essa progressão mais precoce. Fernanda, a gente não ia ser agora, mas o pessoal tá perguntando, tá louco pra saber de blefaroplastia. Qual anestesia que usa? É tranquilo, não é tranquilo? O pessoal já tá interessado aí. Bom, gente, a cirurgia de blefaroplastia é a cirurgia em que a gente retira, né, o excesso de pele da região palpebral. Eu sempre gosto de falar, até no meu Instagram, presencialmente nos meus pacientes em consultório, por que acumula tanta pele, né, nessa região? Na verdade, é porque a pele da pálpebra é a pele mais fina que a gente tem no nosso corpo. Então, é comum ela ter uma certa flacidez, né, uma frouxidão, e esse acúmulo acabar acontecendo. Então, a blefaroplastia ela é um procedimento que visa eliminar esse excesso de pálpebra, né, de pele na pálpebra. Eu costumo falar, inclusive, que o maior desafio que existe nessa cirurgia é o fato da gente ter que pensar que o olho, a gente tem 2 olhos no mesmo rosto, que esses 2 olhos estão presentes em 2 hemifaces que não são exatamente simétricas, né? Sim. E então a gente tem que respeitar individualmente a anatomia e as necessidades de cada olho, de forma individual, de forma que fique simétrico, que fique funcional, natural, né, e que preserve a anatomia de cada olho. Então, e lembrar com certeza que os 2 olhos vão estar no mesmo rosto. Então, não adianta um olho ficar de um jeito, o outro olho ficar do outro. A gente tem que deixar harmônico, esteticamente falando, e funcional. Então, é uma cirurgia que a gente faz muito. E essa dúvida do tipo de anestesia é uma coisa corriqueira. Os pacientes ficam muito preocupados. Mas é anestesia geral, eu preciso fazer com anestesia. Gente, não. Eu costumo recomendar a sedação, Tá. que é o soninho, né? Aham. Para o paciente só ficar isento da parte dolorosa, só. Então, ele vai dormir durante o procedimento, mas é um sono leve. É como se fosse o mesmo procedimento da endoscopia, né? Então, para os pacientes que estão ouvindo, né, conseguirem compreender. É só um soninho para não sentir a parte da dor. Mas no final do procedimento, já vou conversando com o paciente, ele já vai acordando e logo em seguida, o paciente é liberado para casa. Então, não tem internação, é um procedimento simples nesse sentido de não precisar ficar internado, não precisar ficar em observação, nada do tipo. Ele é liberado para casa. A gente sempre pede para ir acompanhado com alguém que possa dirigir vai para esse lembrar, né? paciente, com certeza, né? E por questão de ter feito um procedimento cirúrgico, mas é algo que é rápido nesse sentido, exatamente por ser uma anestesia local e sedação que a gente fala, né? Então, nesse sentido, é muito tranquilo. E uma pergunta do nosso seguidor, da seguidora, é quem pode fazer essa cirurgia de blefaroplastia? Quando é recomendada? É para todo mundo? É só estética? Você falou que é estética e funcional, mas quando ela é indicada? Isso. Não tem uma coisa que sempre me perguntam em relação à idade, né? Não tem uma idade exata
mínima que eu possa recomendar essa cirurgia, tá? A blefaroplastia, ela tem que ter indicação. Então, ela tem que ter a necessidade de fazer o procedimento. Muitas vezes, a gente tem que alinhar, né, essa expectativa do paciente se realmente é preciso. Olha, realmente tem esse excesso de pele aqui. Muitas vezes já é um excesso de pele que foi de uma vida inteira, que às vezes o paciente não pôde ou não teve tempo, não parou para ver. E quando vê, já tem aquela pele muito excessiva, que até atrapalha a questão de campo visual. Então, além da sensação de se olhar no espelho e ver uma pele ali, mas a gente tem também a parte até funcional mesmo de visão. Então, tem muitos pontos que a gente leva em consideração. Sensação de peso, parte estética. Doutora, eu não consigo passar um delineador, eu não consigo ver o meu côncavo. Então, tem muitas indicações, mas a idade não é um fator determinante. Opero pacientes jovens desde que tenha indicação. Tendo indicação, tá tudo certo, a gente opera. Agora, a gente tem que alinhar realmente se há essa necessidade. Às vezes o paciente vem com uma ideia e, na verdade, o problema dele é outro. Na verdade, é uma ptose, não é necessariamente um excesso de pele. Então, isso tudo é conversado no consultório, mas não é uma indicação, não é uma receita de bolo, né? Ah, a partir dos 40 pode, antes dos 40 não. Não é assim. Ou ele então, não tá enxergando por outro motivo e acha que exato, a às vezes é uma pele... catarata, já pensa que é por conta do excesso de pálpebra. Não é bem assim. Então, isso tudo eu procuro alinhar bem no consultório, porque é uma coisa que a gente, como profissional, que tem essa responsabilidade de alertar, orientar e alinhar, né, tudo o que tá Falando acontecendo. em catarata, eu preciso mandar um abraço. Hoje meu pai foi operado de catarata, então vou agradecer o doutor Fernando e seu xará, lá de Minas, de Tuiutaba. Um abraço, doutor Fernando. Muito obrigado aí pelo cuidado. É isso aí, porque é um mundo à parte. Aí ele me mandou, coloquei uma lente, não sei o quê, eu não entendo nada, eu sou ótimo. O senhor falou, tá falado. A ceratocone, perguntaram sobre ceratocone. Pode ser genético? Sim, ceratocone é uma doença que eu vi muito, né, no meu fellow da córnea. É uma doença em que a córnea ela tem um formato mais pontudo, mais cônico, por isso que tem o nome de ceratocone, que é cerato é de córnea e cone, o formato mais pontudo. Em que a córnea mais pontuda, ela vai dando erros refracionais maiores, então o grau vai aumentando e há também distorção visual associada. Então, muitas vezes, esse quadro vai progredindo de forma tão grande que o óculos já não resolve mais, passar ou não passar o óculos já não consegue melhorar essa visão, então a gente tem que partir para outras alternativas. E sim, história familiar é um fator muito importante, inclusive, vamos supor, diagnostiquei um paciente com ceratocone, eu já falo, mãe, traz os irmãos, vamos acompanhar. A senhora tem, pai tem, alguém tem histórico familiar, um paciente que tem um quadro de alergia ocular com frequência, é um paciente com risco maior para ter o desenvolvimento, porque coçar é o gatilho. Então, um paciente que já é mais alérgico, um paciente asmático, um paciente que tem muita dermatite atópica, um paciente que, né, é mais alérgico como um todo, ele tem um risco maior de evoluir para um ceratocone. Então, é um paciente que merece uma atenção dobrada, pacientes jovens que têm ainda muito tempo de progressão, que vão coçar ainda muito o olho, tem um risco maior desse desenvolvimento. Então, história familiar é sempre uma coisa que eu levo em consideração e já peço para trazer os irmãos, a família, para a gente rastrear. Legal. Então, se precisar de um oftalmo, só chamar a doutora a doutora gente, Fernanda. à disposição. Essa dúvida, doutora Fernanda, é a dúvida de todas as mulheres. Será que colocar cílios traz algum prejuízo para a saúde da paciente? Olha, gente, não quero ser linchada pelos estúdios de estética. Mas, assim, eu vou falar da parte médica, né? Da parte oftalmológica. Então, não é em relação à estética, não é esse o ponto. Mas o que acontece? A gente tem, rente aos cílios, muitas glândulas, que são glândulas importantes até para a qualidade da nossa lágrima. Não vou entrar em parte técnica, mas para tentar entender o que eu estou dizendo, né? Então, são glândulas que são necessárias para a qualidade da nossa lágrima. Quando a gente faz a extensão de cílios, existe um fio de cílio e existe a cola, em que são colocados, principalmente o fio a fio ainda é o menos pior, né? Porque alguns são, vamos por tufos ou são, né, fileiras, que ainda é pior. Mas mesmo o fio a fio, você acaba muitas vezes obstruindo essas glândulas, ou mesmo que você não obstrua diretamente com a cola, mas você acaba tornando aquela região acumuladora de resíduo. Então, a higiene nessa região não fica tão adequada. A gente percebe que fica um acúmulo, além de cola, de maquiagem, de poluição, um pouco de tudo ali. E quando você vai ver, você vai ter um processo ali que começa a formar mais terçol, que é o que a gente chama de ordéulo, mas mais terçol, porque está obstruindo essa região. Muitas vezes já peguei muitos casos de pacientes com alergia à cola, alergias graves que já evoluíram para celulite. Então, que é a inflamação daí das pálpebras, né? Então, eu
como oftalmologista, eu não recomendaria. Não tô falando da parte estética, isso cada um, né? Mas assim, falando da parte funcional, dos riscos, a gente, como oftalmologista, a gente acompanha e a gente vê que não seria o recomendado. Lógico.